Tudo bem, galera? Esse vídeo vai ser uma série de vídeos explicando o caminho que a gente está percorrendo aí na tentativa de construir uma fábrica de blocos. Essa fábrica de blocos, a gente iniciou ela com máquinas de tijolo ecológico. Essas máquinas hoje elas estão guardadas. Depois disso, a gente comprou uma outra máquina e a gente não conseguiu fabricar blocos com essa máquina que a gente comprou. Agora a gente está indo para a terceira máquina, que é uma máquina da Quali Máquinas. Essa máquina era uma máquina manual. Seu valor ali de mercado na época da compra, somente da máquina, estava em torno de R$ 35.000. E essa mesma máquina com esteira, com esteira de saída, esteira transportadora e outros equipamentos, essa máquina ela ficou aí por mais ou menos uns R$ 80.000, todas as formas, todo o material necessário. Lembrando que essa é uma máquina manual. E o nosso objetivo é automatizar esses equipamentos, reduzindo a dificuldade que o funcionário tem na fabricação do bloco, né? Porque é um serviço muito difícil. Não é fácil, né? Você, por exemplo, encher ali 200, 300 baldes de agregado por dia, 400, 600 baldes de agregado por dia. E então a gente acaba utilizando alguns artifícios, né? Por exemplo, a gente vai estar utilizando aí Arduino na automatização desses equipamentos. Esse vídeo aqui ele está saindo um pouco atrasado, alguns conteúdos eh, que a gente tem já está pré-gravado, a gente vai editando e soltando no canal com o passar do tempo, né? Eu vou comentar esse vídeo aqui que foi nossa primeira viagem até a fábrica, para conhecer a fábrica. Levamos o nosso material, como vocês vê nessa imagem aí que está na tela. São alguns sacos, né? Com o nosso agregado, que saiu de Brasília, né? Da pedreira Brita Brasília e de outras pedreiras também, no qual a gente estava tendo muita dificuldade na fabricação do bloco. Então a gente pegou nosso material, na dúvida se nossa segunda máquina, né, de blocos prestava ou não, levamos até a fábrica para testar lá. E o objetivo é mostrar aqui se esse material funcionou bem ou não nessa máquina e quais foram as dificuldades. Então, eu vou ir comentando o vídeo aqui e, de acordo com o que a gente vai visualizando aqui, eu vou fazendo alguns comentários e ver se a gente consegue tirar algumas conclusões. Olha o tanto de coisa. Como é que é? Nós é o Você é quê? muito doido. Olha o tanto de coisa que nós trouxemos pra fazer um teste. Diabo é isso, moço. Oxe, um traço, não é não? Aí tá o quê? Nós tá Até ele, fazendo uma produção. até ele olhou e falou, oxe, que isso? Foi? Que isso? Olha o tamanho da esteira aí, galera, ó. Pequenininho, ó. Ó, 5 metros de esteira. Fala. Então, uma dos equipamentos que a gente comprou foi essa esteira aí. A gente comprou uma esteira de 5 metros, né, para estar facilitando logo de início, né? E como o objetivo era automatizar, era pegar a maior quantidade de equipamentos possível, os quais a gente já pudesse estar integrando a essa automatização. Um dos equipamentos integrados na automação, né, como vocês verão no futuro, foi essa esteira aí. A largura dela. Outra observação também é que você pode ver que a gente levou bastante material para estar fazendo o teste. Acabou que não foi necessário testar todo esse material, né? No primeiro traço que a gente fez ali, na primeira mistura que a gente fez, a gente já começou a ver as dificuldades. Exame chuva. A chuva agora pegou com gosto. A nossa matéria ela é bem mais clara do que a matéria que tinha lá na fábrica. Então, esse primeiro bloco, esse primeiro teste que a gente fez foi com nossa matéria. Você pode observar aí a dificuldade na compactação, que a máquina está ali vibrando, né, compactando, e com nossa matéria-prima, você pode observar que tem muita dificuldade na hora de compactar. O operador lá levantou tanto o garfo, né, de compactação quanto a gaveta de modelagem, né, de moldar o bloco ao mesmo tempo, e aí já começou o segundo problema, né? Primeiro que não conseguiu compactar, segundo que
ele subiu o garfo e a forma ao mesmo tempo, né? Aliviando ali a pressão que o garfo faz, acabando danificando mais ainda os primeiros blocos, como você vai ver. Agora aqui já foi uma segunda tentativa, né? Na qual eu não tenho mais o vídeo, onde ele fez o mesmo processo, né? Teve dificuldade na compactação, mas ele manteve o garfo baixado, né? Subiu primeiro a gaveta ali, modeladora, a forma, né? E acabou que o bloco ele conseguiu sair de certa forma inteiro, né? Mas com os defeitos que a gente vai começar a acompanhar a partir de agora. No material de vocês, sai essa rachadura? Não. Dá para ver aí no bloco, né, as rachaduras, em diversas partes do bloco, né? Permitindo que não seja possível formar um bloco e deixar ele curar com esses defeitos, né? Geralmente esses blocos aqui de um dia para o outro, ele até se separa, né? Quando ele termina de curar ali, você tem 2 pedaços do bloco, 3 pedaços ou até mais, e acaba que com essa matéria a gente não conseguiu. Então a gente conseguiu observar, né, que a matéria que a gente compra em Brasília, ela tem uma dificuldade muito grande para estar formando um bloco sem defeito, né? Ela tem dificuldade na compactação. Isso aqui é o pó de brita, né? Foi praticamente pó de brita e areia misturado ali, uma pequena quantidade de areia para dar um acabamento, e o pó de brita na sua maior quantidade. Então, esse traço, ele está sem cimento, mas ele seria um traço 6:1. Só que ele está com 5 medidas de pó de brita e uma medida de areia. Mesmo sem cimento, mesmo sem cimento, não tem essa rachadura. É o rachado aí. Em relação Agora é um material deles, a matéria deles, o teste. A gente vai jogar o material na máquina e vamos testar. Aí a gente já tinha limpado a máquina, né, removido o material e foi fazer um teste com a matéria que eles guardam lá, reserva lá no local, que é uma matéria que eles simplesmente jogam uma certa quantidade de umidade ali para virar uma farofa, joga na máquina e faz os testes. Eles utilizam essa mesma matéria, em todos os testes deles, está utilizando essa mesma matéria aí, sei lá, 1 ano ou até mais, e agora vai fazer o teste com ela. Eu voltei aqui o vídeo, você pode observar ali, ó, deixa eu tentar voltar aqui um pouco, que a máquina mal desceu, ela compactou todo o material que estava lá dentro. Praticamente não houve compactação, né? Porque a matéria que estava dentro da forma, a quantidade era pouca. Essa matéria ela é bem mais, ela aceita maior compactação, né? É um outro tipo de pó de pedra da região de São Paulo ali. E essa matéria ela teve uma compactação muito rápida. Praticamente desceu, né, o garfo, mas não tem tanta compactação na matéria assim. Mas não tava com a mão ali não, né? O bloco saiu formado, né? Com a matéria deles. Chega o tijolo é escuro. eu acho que o material desse com cimento faz o bloco da hora. Vai, viu? Vai. Ele tem a marca, né? Mas A gente pode ver. Ali, né? Mas Ficou. não tem o trincado. É, não Apesar tem. que aqui dá pra ver ele, ó, de fora a fora. Também. Olha lá, ó. Isso aconteceu justamente porque o bloco ele não teve uma compactação suficiente para fazer com que ele tivesse resistência ali na hora de colocar no chão e tudo mais, ele apareceu essas fissuras. O nosso material ele não compacta e esse daqui
pela quantidade de matéria dentro da gaveta, né, da forma, ele não teve compactação suficiente para dar uma resistência maior, mas o tijolo saiu muito melhor. Isso aí a gente corrigiu no futuro, fazendo com que a máquina prensasse o tijolo 2 vezes. Depois que ela compacta ali, ela vem com a gaveta, alimenta novamente, compacta pela segunda vez, fazendo com que a matéria, essas matérias que aceitam uma compactação maior, até mesmo dos tijolos que tem fundo, né, que a matéria acaba indo ali para o fundo e fazendo com que o tijolo não compactasse direito. Então a gente compacta todo o tijolo com fundo 2 vezes. Só que para fazer isso no modo manual seria bem trabalhoso, né? Então foi uma coisa que a gente começou a estudar ali para fazer no modo manual, no modo automático, né? Para que a máquina sempre compactasse todo o tijolo com fundo 2 vezes. E todo o tijolo sem fundo, a gente não consegue compactar 2 vezes, porque realmente a matéria não tem para onde ir ali, preencher o fundo, né? E acaba que não aceita uma segunda compactação. Mas mantém o tijolo com a compactação necessária para formar um tijolo bem feito. Mas tá mais inteiro. Foi mais na força da gravidade do que compactado aí. Ele só desceu, rum, não teve nem compactação, foi só. Aquela análise detalhada, né? E um teste de blocos sem cimento, apenas para teste. Olha a qualidade. Esse aqui eu não sei de onde ele veio, é um material bom. Então, o material que eu uso dia após dia, ele ainda tem essa estrutura aí. Mas se é porque esse material porque esse material fez 2, 3, 90. Quem é NP4? E é um material que você tá repassando. A máquina inferior a que nós estamos comprando. Porém, tem um ótimo desempenho ela. Vai ter uma liga bem quieta, porque o material todo tá lá guardado. Tá. Agora o objetivo é, a partir desse vídeo, dar continuidade dos próximos vídeos, explicando o que a gente foi observando, né? E o que a gente foi fazendo para estar corrigindo esses problemas e facilitando o serviço, facilitando a operação. Nos próximos vídeos aí a gente vai estar demonstrando a máquina depois que ela chegou na fábrica, depois que a gente montou ela para iniciar os testes, né? A gente passou ali 2 dias com ela manual. E depois disso a gente automatizou ela e foi fazendo testes e melhorando essa automação. Então, os próximos vídeos serão a respeito disso. Vamos demonstrar como é que a gente transformou uma máquina manual em uma máquina automática, né, utilizando Arduino e fazendo um sistema que, no final das contas, ficou impressionante. Muito obrigado.